Olá, queridos alunos, tudo bem? Espero que sim. Professora Delma aqui mais uma vez na área. Conteúdo da aula de hoje, regra de três composta. O que é regra de três composta? A regra de três composta ocorre quando há mais de duas grandezas em um problema, entenderam? Quando tem mais de duas grandezas, por exemplo, três grandezas, então a regra de três é composta. Ok? Na aula de hoje a gente vai resolver alguns probleminhas que envolvem a regra de três composta. Vamos para o primeiro exemplo. Sabendo que 9 costureiras, ó, 9 costureiras, embaixo da palavra costureiras eu coloco 9, fazem 20 camisas, ou seja, 20 camisas em um dia. Ok? Eu coloquei cada número na sua coluna. Continuando, quantas camisas? A pergunta é sobre camisas. Então, camisas vai ser onde a gente vai colocar o X. 18 costureiras. Então, 18 costureiras eu coloco embaixo de costureiras aqui, ó. Farão em 10 dias. Ou seja, cada número a gente encaixa na sua coluna. Quais são as três grandezas? Costureiras, camisas e dias. Aí agora a gente analisa. Vamos lá. Quanto mais dias, aumenta a produção de camisas? Sim ou não? Sim. Então elas são diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra também aumenta. Quando aumenta o número de dias, aumenta o número de camisas. Então são diretamente proporcionais. Então a seta das duas vai apontar para o mesmo lado. Quando uma aumenta de 1 para 10 dias, as camisas também vão aumentar. Ok? Prosseguindo. Quanto mais camisas, mais costureiras? Sim ou não? Se eu aumentar as camisas, eu também aumento as costureiras? Ou, se eu aumentar as costureiras, aumenta a quantidade de camisas? Sim. Então, são diretamente proporcionais. Como quando eu aumento cada uma das três grandezas, aumenta a outra, então nesse caso eu não vou inverter nenhuma. Todas são diretamente proporcionais. O que é que eu faço? Eu pego a coluna que tem o X, ó, que é camisas, tá? E eu faço uma razão, ó, 20 sobre X, ok? 20 sobre X igual. Aí os outros dois eu vou multiplicar. 9 sobre 18 vezes 1 sobre 10. 9 sobre 18 vezes 1 sobre 10. Tá vendo como é fácil? Vamos prosseguir aqui. Vou prosseguir aqui pro lado, tá certo? Tem mais espaço. 20 sobre x igual. Eu faço aqui a conta, ó. 9 vezes 1. Esse ponto significa vezes. 9 vezes 1 é 9. E 18 vezes 10. Ó, quando a gente multiplica um número por 10, a gente acrescenta o zero no final. Ok? Então, 18 vezes 1, 18. Aí, vezes o 10, eu acrescento zero. 180. Agora, a gente já sabe que multiplica cruzado, ó. Ó, 9 vezes x, 9x, igual a 20 vezes 180. Nove x igual 20 vezes 180. Como é que eu faço? Vamos só multiplicar o 2 pelo 18. Aí os zeros a gente acrescenta no final. Ok? Para facilitar nosso cálculo. 18 vezes 2. 2 vezes 8, 16. 6 fica e 1 vai. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. 36. Então 2 vezes 18 é 36. E presta atenção, esses dois zeros que ficaram, eu acrescento, ó. Então 20 vezes 180, 3.600. Ok? Prosseguindo, x
igual a 3.600 dividido por 9. Agora vamos lá. Ó, tá muito fácil agora. X igual a... Eu vou dividir 36 para 9. Tá certo? 36 dividido para 9, eu penso assim. Que número vezes o 9 dá 36? Não, número 4. 4 vezes 9, 36. Então, 36 dividido por 9, 4. Aí, esses dois zeros que estão aqui, ó, eu acrescento. Ok? Ou seja, quantas camisas serão confeccionadas com 18 costureiras e 10 dias? 400 camisas. Ok? Encontramos a resposta do nosso cálculo, ok? Vamos para o próximo probleminha. 10 operários. Ó, embaixo de operários, 10. 10 operários. Fazem uma obra em 4 dias. Trabalhando quantas horas por dia? 3 horas por dia. Quantos operários, ou seja, qual é o nosso X? Os operários, porque a pergunta está sendo sobre operários, então eu coloco X aqui embaixo de operários, ó. Quantos operários são necessários para fazer uma obra igual em 6 dias? Trabalhando quantas horas por dia? 2. Então aqui embaixo de horas por dia, 2. Agora vamos analisar. Vamos lá, a obra é a mesma, tá certo? Se eu aumentar a quantidade de dias, ok? Eu vou ter que aumentar também a quantidade de operários para fazer o mesmo trabalho? Não, porque se eles vão ter um tempo maior, eles podem fazer a mesma obra em mais dias, usando menos operários. Então são inversamente proporcionais, ou seja, se o número de operários aumentar de 10 para x, a quantidade de dias vai diminuir, ok? Agora vamos analisar horas por dia. Imaginem, a obra é igual, tá certo? É a mesma obra. Se eu aumentar a quantidade de horas por dia de trabalho, eu vou ter que aumentar ou diminuir a quantidade de operários? Eu vou ter que diminuir, né? Ou seja, se uma aumenta, a outra diminui. Ou seja, se eu aumentar a quantidade de operários, eu vou ter que diminuir a quantidade de horas por dia. Então, enquanto eu aumento operários, eu vou ter que diminuir horas. Então, a gente vai ter que inverter aqui, ó. Ok? Quando uma grandeza aumenta e a outra diminui, a gente acaba invertendo. Compreenderam aí? Inverte uma e mantém a outra. O que é que a gente faz? Eu pego esse que tem o X, ó. O que é que tem X? É operários. Então eu faço uma razão aqui, ó. 10 sobre X igual. Aí vejam só. Como dias e operários e horas por dia e operários são inversamente proporcionais, eu vou ter que inverter essas duas. Ok? Fica 6 sobre 4 vezes 2 sobre 3. Ok? A gente, no caso, inverteu essas duas grandezas aqui. O que é que a gente faz agora? Porém, vocês têm que se ligar que não são todos os problemas que a gente inverte as duas. Tem problemas que a gente só vai inverter uma. Tem que analisar as grandezas, tá certo? Antes de inverter. Agora eu vou copiar isso aqui do lado que tem mais espaço. 10 sobre x igual... Aí eu multiplico, ó. 6 vezes 2, 12. 4 vezes 3, 12. Ok? O que é que a gente faz agora? Multiplica cruzado, ó. Tá certo? Qual é o número que está multiplicando x? É o 12. Ó, 12 vezes x igual a 12 vezes 10. Observe aqui. 12 vezes x é 12x. 12 vezes 10, eu já disse para vocês que quando multiplicamos por 10, acrescentamos só um zero no final. Então, 12 vezes 10 vai ser igual a 120. Ó, o número 12 com o zero. Ok?
Então, x igual a 120 dividido por 12. Observem que o número 120 começa com 12. E o número 12 também é 12. Então, 12 dividido por 12 dá quanto? 1. Aí, esse zero que está aqui, ó, eu desço. Ou seja, x igual a 10. Ou seja, eu precisarei de 10 operários. Ok? Para, durante 6 dias, trabalhando 2 horas por dia, terminar uma obra. Ok? Com 60 kg de ração, ó, é possível alimentar 2 cavalos. Em quantos dias? 3 dias. Com 120 kg de ração, é possível alimentar 3 cavalos. Em quantos dias? Vamos analisar aqui, ó, a quantidade de dias com cavalos. Vamos lá. Vamos começar com ração, tá certo? Se eu aumentar a quantidade de ração, isso aí dura mais dias? Sim. Então, portanto, se eu aumentar a ração de 60 para 120, então a quantidade de dias também vai aumentar. Então, são diretamente proporcionais. Se uma aumenta, se a quantidade de ração aumenta, a quantidade de dias também vai aumentar. Compreenderam aí? Agora vamos analisar a quantidade de cavalos, ok? Se eu aumentar a quantidade de cavalos, entenderam? A ração ela vai durar mais dias ou menos dias se eu aumentar a quantidade de cavalos? Se eu aumentar a quantidade de cavalos, vai durar menos dias. A ração vai acabar em menos dias. Então, cavalos e dias são inversamente proporcionais. Portanto, se os dias aumentam, tá? A quantidade de cavalos vai ter que diminuir, ou seja, eu vou ter que inverter essa grandeza do meio para cima. Ok? Porque cavalos e dias são inversamente proporcionais, então eu tenho que inverter uma grandeza. Ok? Ou seja, eu vou manter, ó, essa parte aqui que tem o x, eu coloco a razão, a primeira razão, tá certo? 3 sobre x. E as outras duas eu vou multiplicar. Porém, se liguem que, como cavalos e dias são inversamente proporcionais, então eu vou ter que inverter cavalos. Então, em vez de ficar 2 sobre 3, vai ficar 3 sobre 2. 3 sobre 2 vezes. Já como ração e dias são diretamente proporcionais, então eu posso manter do jeito que está. 60 e 120. Ok? Eu mantenho 3 sobre x. Se eu multiplicar 3 vezes 60, dá 180. Ok? E 2 vezes 120 dá 240. O que é que eu faço agora? Multiplico cruzado. Ó. 180 vezes x dá 180x igual a 3 vezes 240. Então, 180x igual a 240 vezes 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. 720. E x igual a 720 sobre 180. Posso simplificar 0 com 0, para facilitar o cálculo. Aí eu penso assim, se eu dividir 72 por 18, quantas vezes dá? Eu sei que 18 vezes 2, 2 vezes 18 dá 36, porque 2 vezes 8 dá 16, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, se eu fizer 18 vezes 4,
4 vezes 8, 32. 2 fica e 3 vai. 4 vezes 1, 4, mais 1, 7. Que número vezes o 18 dá 72? É o 4. Então, x igual a 4 dias. Ok? Então, alunos, essa foi a nossa aula de hoje. Preste atenção no vídeo, se for possível, revejam. Façam as atividades que eu coloquei no grupo. E qualquer dúvida podem contar comigo. Até mais.